Ok, gente. Aí começando aí a aula do dia 5 Fundamentos 4, com a apresentação dos estudantes. Vamos começando aí com o Genival, em seguida José Paulo. Olá, Genival, com você. Boa noite. Vamos fazer a apresentação aqui. Primeiramente, boa noite a todos os colegas, ouvintes, aos professores. Fundamentos da matemática, construção dos números reais, relação de ordem. Aluno, Genival da Silva Souza. Professores, Dr. Fábio Rodrigues Santos, Dr. Gustavo Costa. Inicialmente, definiremos em si uma relação de ordem. Definição 5.2.1. Seja alfa, beta pertencente a C, dizemos que alfa é menor do que beta e escrevemos alfa menor do que beta. Quando beta menos alfa diferente de zero. Em outras palavras, alfa menor do que beta, se existir um racional P, tal que P pertence a beta e beta não pertence a alfa. Agora vamos dar exemplo de alguns exercícios. O corte 5 maior que o corte 4 sobre 5, pois 1 pertence ao corte 5, menos o corte 4 sobre 5. Na linha 2 temos que o corte 1 maior que o corte 0, pois 1 sobre 2 pertence ao corte 1, menos o corte 0. Na linha 3 temos que o corte menos 1 menor do que o corte 0, pois menos 1 sobre 2 pertence ao corte 0, menos o corte menos 1. E na linha 4, se alfa é igual, segue um conjunto aqui de união relacionado com os reais. X pertence a Q+, tal que x ao quadrado menor do que 2, a união do corte menos o Q racionais, então alfa menor do que o corte 2, pois 18 sobre 10 pertence ao corte 2 menos alfa. Vamos partir para o segundo exercício. No segundo exercício, temos que, na linha 1, o corte 4 maior do que 3/5, do que o corte 3/5, pois 2 pertence ao corte 4, menos o corte 3/5. Na linha 2, temos que o corte 1 maior que o corte 0, pois 1 sobre 2 pertence ao corte 1, menos o corte 0. Na linha 3, temos que o corte menos 3 menor do que o corte 0, pois menos 1 pertence ao corte 0, menos o corte menos 3. Se alfa é o corte do teorema 5.1.3, então alfa é menor do que o corte 2, pois 18 sobre 10 pertence ao corte 2 menos alfa. E isso, de fato, confere, né? Porque se nós fazermos 18 sobre 10, vai dar o resultado 1,8, que é menor do que 2. E a última definição é a 5.2.2, que tem 4 condições.
no caso, 4 situações diferentes aqui. Se alfa pertence a C e alfa maior do que o corte zero, alfa chama-se corte positivo. Se alfa menor do que o corte zero, alfa é dito corte negativo. Se alfa maior ou igual ao corte zero, alfa chama-se corte não negativo. E se alfa menor ou igual ao corte zero, alfa chama-se não positivo. Essas 4 situações que queríamos mostrar nessa definição. E aqui encerramos com a bibliografia e as referências, fundamentos. Gabriela Machado, foi de onde nós pegamos o material, e a construção dos números de Jamil Ferreira, do livro de Jamil Ferreira. Ok. Já agradeço a minha participação. Ok, Genival. Bom, a sua parte de mais definição, não tem muito o que explanar aí. Essa anotação que tinha aí, alfatil, é só problema de caractere mesmo? É o que? Esse alfa com essa linha aí em cima, é problema de caractere? É isso mesmo, professor. Né? Entendi. É alfa mesmo, né? É alfa. É porque dá uma impressão de... Eu falei até com o Josemar na última apresentação dele, porque ficava aparecendo com A também, o alfa. E essa parece que está com acento, né? Exato, essa linha. Só que nesse tem um acento. Viu? Só um momento. Do Word. Isso aí no PowerPoint, ele não tem o alfa assim, acento, não. A gente procurou e o alfa tá... O mais adequado que a gente achou para o alfa foi esse aqui. Mas se você pegasse lá no Word e trouxesse para cá, acho que ele viria, viu? Poderia ser. Mas tudo bem, é só porque eu queria... Gente, tem uma função aí no PowerPoint, se a gente botar a equação e botar barra Dolby alfa, ele vai sair certinho o alfa aí, sem precisar do acento. Eu me bati aqui, nós se batemos, na verdade, eu com a ajuda de José Paulo, e não conseguimos tirar, não. Joia, tudo bem. Ok, Genival. Vamos agora ver Paulo. Ok, vou preparar o meu aqui. Então. Terminar a apresentação. Aqui. Ok, Paulo. Passo à disposição. Ok. Pronto, coisa aqui está aparecendo 2. Aparecendo 2 de PowerPoint. Essa aqui, será essa aqui? Ocultar. Ok. Acredito que seja esse aqui. Deixa eu só ver. Esse aqui mesmo. Posso começar, professor? Pode, Paulo, fica à vontade. Ok. Boa noite a todos. Sou José Paulo dos Santos Pereira, aluno do curso de licenciatura de matemática do campus IFBA Camaçari. Essa disciplina é Fundamentos 4, Fundamentos da Matemática, e estamos trabalhando com construção dos números reais. E assim como o meu amigo, o Genival, que me antecedeu, ele falou sobre relação de ordem, eu também fiquei com relação de ordem. Nosso professor é o Dr. Fábio Rodrigues e o Dr. Gustavo, que nos orientou nesse trabalho. Eu vou falar sobre o teorema 521 e o teorema 522. E o que é um teorema? Teorema é uma construção lógica retirada a partir de fato e que pode ser questionado. Então, eu vou anunciar e depois vou demonstrar questionando. Então, o teorema 521 fala sobre a tricotomia em C.
Aí ele começa, para alfa e beta pertencente a C, temos que apenas uma das possibilidades a seguir. Me chama a atenção que ele fala apenas uma das possibilidades a seguir, ou seja, não pode ter duas possibilidades, apenas uma. Então, temos três possibilidades. Daí vem o nome tricotomia. Alfa igual a beta, alfa menor do que beta e alfa maior do que beta. E quando escolhemos uma situação, estamos excluindo as outras duas possibilidades. Ou seja, se escolhemos que alfa é igual a beta, estamos excluindo que alfa é menor do que beta e que alfa é maior do que beta. E se escolhemos que alfa é menor do que beta, vamos excluir que alfa é igual a beta e que alfa é maior do que beta. E por último, também, se escolhemos que alfa é maior do que beta, vamos excluir que alfa é menor do que beta e que alfa é igual a beta. E isso pela definição de igualdade de conjunto. Então, ele já foi anunciado. Vamos agora partir para a demonstração. Na demonstração, a gente vai fazer uma contradição, porque o teorema ele pode ser questionado. E vamos fazer isso agora. Mostremos que as desigualdades também se excluem mutuamente. Suponha o contrário. Isto é, que alfa menor do que beta e que alfa maior do que beta ocorra simultaneamente. Então, existe um R pertencente a beta menos alfa e um S pertencente a alfa menos beta. De R pertencente a beta e de S não pertencente a beta, resulta que R é menor do que S. E de S pertencente a alfa e de R não pertencente a alfa, resulta que S é menor do que R. E isso contraria a lei da tricotomia em que a gente, às vezes, para fazer, às vezes não, sempre que necessário, recorre ao teorema, ou uma definição, ao axioma, para provar um teorema. E recorrendo ao teorema, se formos ver o teorema 4325, a gente vê que é um teorema da tricotomia em que essa situação de ocorrer simultaneamente contraria, né, a lei da tricotomia em que. Concluímos que, no máximo, uma das três possibilidades ocorre. E para mostrar que uma delas necessariamente ocorre, temos que alfa é igual a beta, ou que alfa é diferente de beta. Se alfa é igual a beta, nada a provar. Mas suponha que alfa seja diferente de beta. Então, alfa menos beta é diferente de zero. Ou beta menos alfa é diferente de zero. Pois, o contrário, alfa é igual a beta. No primeiro caso, beta é menor do que alfa, e no segundo caso, alfa é menor do que beta. Isso foi pela definição 521 que Genival apresentou antes de mim. Podemos ver isso. Então, aqui está demonstrado. Agora, vamos ao teorema 522. Esse teorema é o seguinte: a relação menor do que é uma relação de ordem C. Recorrendo a algumas definições e teoremas, podemos ver que o teorema 331, a relação menor do que é uma relação de ordem Z, ou seja, é reflexiva, antissimétrica e transitiva. E na relação, ou na definição 431, a relação menor do que é bem definida, é uma relação de ordem também Q. Ou seja, o conjunto C, dentro dele está contido tanto o conjunto Z quanto o conjunto Q. E o conjunto C vai herdar essas propriedades desses conjuntos que está contido nele. Eu gostaria agora para poder ilustrar mais, fortalecer a minha fala, fazer uma apresentação aqui. A tricotomia. Temos alfa e beta pertencente a C. Por que C? Porque os números reais ainda não foram anunciados.
Então, estamos trabalhando com o conjunto C. Estabelece-se uma relação de ordem entre alfa e beta, dentro do conjunto C. Aqui a gente vai ver que está bem definido e está fechado. Vamos ver. Alfa igual a beta. Se somente se, alfa sobre beta igual a 1. Vamos à lei do retorno. 1 é igual a alfa sobre beta, se somente se beta for igual a alfa. Então, podemos ver que fechou aqui. Vamos ver agora aqui. Alfa maior do que beta. Se somente se alfa sobre beta for maior do que 1. Vamos à lei do retorno. 1 é maior do que alfa sobre beta, se somente se beta for maior do que alfa. Ok, fechou. Vamos agora à terceira situação, né? Alfa menor do que beta. Se somente se alfa sobre beta for maior do que zero, e menor do que 1. Na lei do retorno, temos que 1 é maior do que alfa sobre beta, e alfa sobre beta é maior do que zero, se somente se beta for maior do que alfa. E aqui eu encerro minha fala e minha demonstração. Obrigado a todos que assistiram, agradecer o professor, né? A gente já concluiu o conjunto dos reais. E é só. Obrigado a todos. Ok, Paulo. Não tira ainda não. Preste atenção um pouquinho nesses sinais, tá? Que você está se atrapalhando um pouquinho quando às vezes você se atrapalha quem é maior, quem é menor. Aqui é maior. Isso. Aqui é menor. Isso, mas quando você volta, você está se atrapalhando um pouquinho, quando você fazer a lista de retorno, né? Por exemplo, aí você dizia que 1 era maior do que alfa beta. Na verdade, é o contrário. 1 é menor do que alfa beta. Você está voltando. Aí tudo bem. É só chamando pequenas atenções. Não implica em nada a sua apresentação, não. Obrigado. Vai lá no início para dar uma olhadinha, só no início. Aquele teorema e tal. Pronto. Na demonstração, vá. Beleza, vá. Pera aí, rapidinho. Deixa eu só ver como é que estou escrito aqui e tal. Você supôs, tal, é uma contradição, né? Eu fiz uma contradição para que eu pudesse mostrar que alfa menor que beta e alfa maior que beta. Que está na definição 521. Certo. Bom, assim, a primeira coisa é o seguinte, quando a gente tem uma demonstração, pode ser até que no livro que você pegou não tenha, mas a apresentação quando você está apresentando, né, se o cara fala assim, ó, pelo teorema 4.3.1, né, para a gente que está vendo a sua apresentação, a gente gostaria de saber quem era o teorema 4.3.1. Então, é sempre interessante, ao fazer isso, você mostrar o teorema, não é demonstrar, é mostrar o enunciado do teorema, né? Dá uma saída assim com a apresentação, de olha, o teorema 4.31 diz isso, tal, depois você volta, tá certo? Mesma coisa a definição, né? Definição 521 que Genival falou anteriormente, né? Aí é bom sempre a gente voltar para poder a gente lembrar o que é que está dito na definição, tá certo? Eu tinha colocado ele, mas achei que ia ficar comprido, achei que ia atrapalhar um pouco o raciocínio. Não, mas não implica, aí eu tirei. Como eu disse, não implica nada na sua apresentação, não. Só estou enriquecendo. Quando você vai fazendo um tipo de apresentação e coisa assim, é bom a gente sempre deixar a coisa. A gente tem que fazer para quem está presente. Amarrar melhor, né? Para quem está assistindo, né? Realmente não tá sabendo nada de nada. Então a gente vê um teorema tal. Como a coisa tem que ser realmente parecendo um quebra-cabeça, você está montando um quebra-cabeça. Na demonstração você monta um quebra-cabeça, né? Então é interessante se você está usando algum resultado, você falar aquele resultado para quem está vendo entender, é por isso aqui, tá? Depois você volta, tal, entendeu? Acho que foi isso só. Deixa mais um pouquinho ver se tem mais alguma coisa para comentar. Sim, aqui você colocou nas definições. Tá. Isso são definições, né? 3.3.1 e 4.3.1 são definições, né?
Aqui eu resolvi colocar por causa que o assunto estava pequeno e o outro mais grande. Eu achei que ia acabar muita fala e a pessoa não ia entender muita coisa. Aí eu só coloquei a numeração. No caso aqui, eu já coloquei que você enunciou aí as definições. Né? Então, para quem está lendo, ficou claro que essas definições é o que você está utilizando nesse momento. Se você falasse pela definição 3, 3, 1 e não falasse ela, ia ficar uma coisa muito doida para quem está assistindo. Né? Mas aí você vê que você colocou a definição. Para a gente que está assistindo, ficar palpável você ler o que realmente você falou. Né? Mesma coisa que eu te falei lá no teorema que você demonstrou lá em cima. É interessante se a gente enuncia um resultado, bom colocar ele. Nem que você saia da transparência para não ficar... Você não vai botar ele dentro da demonstração, porque senão vai ficar coisa gigante. Exato. Né? Mas nem que você saia e volte. Olha, o teorema tal diz isso. Pronto, a gente volta, né? Mas já com aquele resultado na cabeça. Estou entendendo, professor. Sim. Beleza, eu acho que foi só isso aí mesmo. Né? Só enriquecendo um pouquinho sua apresentação. A minha foi biografia... legal, gostei, foi boa a apresentação. A biografia está aqui, né? Ok. Usamos o livro e também aquela parte última eu tirei de um vídeo do YouTube. Joia. Foi pesquisar, perfeito. Muito bom. É isso aí o caminho. Valeu, Paulo. Temos até tempo ainda, né? Cadê quem é o próximo aqui? Florisvaldo tá aí? A galera foge para não ter risco. Vou tirar a apresentação. Pode tirar. A galera foge para não ter o risco de... O próximo seria Florisvaldo. Também não sei se ele preparou, né? Pode ser que ele não tenha preparado também para hoje. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no grupo. Mas... Será que ele tentou entrar e não conseguiu, professor? Que ele tem essa dificuldade, que ele entra com... Às vezes não é pelo e-mail institucional, ele está tentando entrar... mas não apareceu aqui não, Onde o senhor está gravando, viu? Joia, vou interromper.